boa tarde para você. O Globo Esporte está no ar e terminou a fase de grupos da Libertadores. O Atlético fez a melhor campanha entre todos os times da competição. E com isso vai ter vantagens lá na fase de mata-mata. Daqui a pouquinho a gente mostra quem o Galo pode encarar nas oitavas de final. Só que é o seguinte, né? A Libertadores ainda demora, é só em julho. E o Atlético está preocupado mesmo com o Campeonato Brasileiro. É agora, no domingo. O time enfrenta a Ponte Preta no Independência às 11 horas da manhã. E o que o Galo quer? Voltar a vencer. O Fluminense derrota o Atlético no Independência. 3 para o Paraná, 2 para o Atlético. 2 derrotas seguidas pela primeira vez na temporada. 2 jogos resumidos nisso aí. Pra fora! Ter mais posse de bola, finalizar mais e criar mais chances reais de gol, só que mesmo assim sair derrotado. É difícil de acreditar que isso é possível, né? Mas esse foi o roteiro dos 2 últimos jogos do Atlético. Não basta criar as melhores oportunidades, chegar mais vezes na frente do goleiro, tem que ter eficiência para conseguir, tranquilidade para empurrar a bola para o fundo da rede. Na derrota por 2-1 para o Fluminense pelo Brasileirão, o Atlético teve 58% de posse de bola. Chutou 18 vezes contra 14 dos cariocas e criou 8 chances claras de gol. Uma pancada do Casares, um defesão do Cavalieri. O Fluminense fez o Vitor trabalhar em 5 oportunidades. Contra o Paraná, mais uma vez, 58% de posse de bola. 21 finalizações contra 10 do adversário. E o dobro de chances reais criadas, 8 contra 4. Olha o Atlético chegando, Robinho na trave! Mais uma derrota, dessa vez por 3-2. A gente tem que entender os porquês. Falta fazer os gols, né? Ter mais empenho, mais frieza. Estamos criando bastante, estamos controlando os jogos, mas não estamos vencendo. Acho que é o coletivo, todo mundo é culpado, começa lá na frente, termina lá atrás. Mas é bola pra frente, treinar pra gente conseguir ajustar. No domingo, contra a Ponte Preta, é a chance de mostrar que estes ajustes deram certo. É a hora de buscar a primeira vitória no Brasileirão. Eu quero vencer sempre produzindo bem e forçando o adversário sempre ao máximo, né? Mas eu quero vencer também, se não jogar bem, né? Vencer e construir um placar a nosso favor. E para deixar o Roger satisfeito, que as chances criadas pelo Atlético terminem assim mais vezes. Agora vamos falar de Libertadores. Olha só, o Botafogo se classificou com o primeiro lugar do Grupo 1, mas na última rodada da fase de grupos perdeu para o Estudiantes, na Argentina. O Botafogo queria a liderança do Grupo 1 e o Estudiantes já estava eliminado. Mas o terceiro lugar daria vaga na Copa Sul-Americana ao time. Era também a oportunidade de ver a última atuação do argentino Juan Sebastián Verón, de 42 anos. Ele é presidente, capitão e craque do Estudiantes. Se não tinha mais o vigor físico e agilidade de outros tempos, Verón ainda mostrava categoria no passe e malandragem quando cavava faltas. O Botafogo manteve a estratégia em partidas fora de casa na Libertadores. Defesa fechada e saída rápida para o ataque. Mas o último passe do Roger saiu errado. Colocou na frente, na direita para o Guilherme, mas ela foi muito esticada. Aliás, foi de um passe errado que nasceu o gol do jogo. Bruno Silva tentou tocar de primeira e entregou a bola ao adversário. Tem levantamento lá para dentro da área, tentou Toledo, vai sobrar, ficou o primeiro gol. O zagueiro Igor Rabelo, sem querer, acabou dando uma assistência para o Solari marcar o gol. 1-0 Estudiantes aos 24 do primeiro tempo. E aí o Botafogo naquele momento estava com o segundo lugar no grupo, porque em Medellín, na Colômbia, o Barcelona tinha feito 1-0 com Ayoví. E o Atlético Nacional havia empatado o jogo no gol de Dairo Moreno. E para o Botafogo, nada dava certo. Em disputa de bola, Emerson Santos recebeu esse pisão do próprio companheiro Bruno Silva. O jeito era torcer por um resultado que ajudasse em Medellín. Arreaga fez gol contra e o Atlético Nacional virou 2-1. O Botafogo precisava ainda fazer um gol para ficar na liderança ou torcer para mais um do Atlético.
mas foi o Estudiantes que quase marcou outro. Porque o de sábado poderia ter alcançado o cruzamento se o João Paulo não tivesse puxado a camisa dele, né? O árbitro ou não viu ou achou que isso aí não foi pênalti mesmo. Enquanto o Botafogo não criava chances, as notícias boas vinham de Medellín. Aimar deu um carrinho contra o próprio gol. 3-1 para o Atlético Nacional. Resultado que dava ao Botafogo a liderança do Grupo 1. Era o Atlético Nacional não tomar gol na Colômbia e o Gatito Fernandes segurar tudo na Argentina. Solari colocou pro Toledo dentro da área, pintou o segundo, Fernandes pegou! Ó o Toledo, cara a cara com ele e o goleiro alvinegro defendeu. Perdeu o gol feito que o Gatito Fernandes pegou. Foi a defesa do primeiro lugar do Grupo 1 da Libertadores. 1-0 para o Estudiantes, resultado que deixou todo mundo em campo feliz. Botafogo líder e o Estudiantes classificado para a Sul-Americana. E para completar esse clima maneiro, Verón foi substituído no finzinho para receber os aplausos e os agradecimentos da torcida. Se aposenta um jogador e nasce uma lenda, dizia a faixa da torcida do Estudiantes. Verón parou, mas o Botafogo segue na Libertadores. Firme, forte e com moral de líder do Grupo 1. Já o Grêmio terminou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo 8. Na última rodada enfrentou o Zamora, o pior dos 32 times. E olha só, se o Grêmio goleasse por 7-0, teria a melhor campanha da competição. Mas não aguentou não, olha só, o jogo foi em Porto Alegre, boa jogada do Pedro Rocha e gol do Luan, 1-0 para o Grêmio. Aí o Grêmio ficou trocando passes de primeira até o Lucas Barrios aparecer na pequena área e marcar o segundo. O Cortez foi derrubado pelo Filipeto dentro da área, Luan cobrou bem, 3-0, hein? E o Pedro Rocha ainda fez mais um gol, apareceu na frente, driblou o goleiro, 4-0 para o Grêmio. O Luan ainda poderia ter marcado o quinto, mas o goleiro Salazar defendeu a cobrança de pênalti. Final, Grêmio 4-0. Bom, o Grêmio foi o segundo melhor na classificação geral e quem terminou a fase de grupos com a melhor campanha entre todos os times foi o Atlético. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar os possíveis adversários do Galo nas oitavas de final. E já já a gente fala também do América. Você vai ver quem é que assumiu a responsabilidade de fazer gol lá no Coelho. E o zagueiro Dedé do Cruzeiro vai voltar ao lugar onde sofreu a pior lesão da carreira, hein? Até já. O Grande Prêmio de Mônaco deste ano é especial. Há 30 anos, Ayrton Senna começou a construir um reinado. Mônaco. Ayrton Senna morava aqui e ninguém venceu este Grande Prêmio mais do que ele. Foram 6 vezes no total. E a primeira delas em 1987, há 30 anos. Por isso, foi realizada uma série de homenagens ao tricampeão. Uma estátua inaugurada pela sobrinha de Senna, Bianca, e pelo príncipe Albert de Mônaco. No Hotel Fairmont, uma suíte temática. São cerca de 120 metros quadrados só de Ayrton Senna. R$ 25.500 para quem quiser curtir o GP desta varanda. Aqui tem uma história muito interessante, né? Quando Ayrton estava se sentindo em outra dimensão, estava mais de 1 minuto na frente do Prost e acabou perdendo a concentração e batendo aqui nessa curva. Foi engraçado porque ele morava aqui num prédio aqui do lado e aí ele acabou indo para casa direto. Quando ele chegou, bateu na porta que ele estava sem a chave, obviamente, e aí encontrou a cozinheira dele, que chamava Isabel, que é uma portuguesa, e a portuguesa falou:
Seu Ayrton, o que você está fazendo aqui, né, menino Ayrton? E ele falou assim, não, porque não sei o que, não, porque eu te vi na televisão há 2 segundos atrás. A suíte de cena já está reservada para o diretor de cinema George Lucas. Ele vai poder passar o dia inteiro por aqui e de noite ainda sonhar com a Fórmula 1, mais especificamente com o Rei de Mônaco. Ayrton foi apelidado assim e a família real de Mônaco não se importa, porque são outros nobres os que reinam soberanos nas ruas do Principado nos fins de semana de corrida. A história da NBA no século XXI. Com uma rivalidade que já está entre as maiores dos 70 anos da Liga. Tudo começou aqui, na maternidade do hospital da cidade de Akron. Akron me elevou, continua comigo até hoje. Tenho talento diferente para jogar, é natural para mim. LeBron James e Stephen Curry nasceram no mesmo local, com uma diferença de 39 meses. O último episódio da série NBA 70 é domingo, no Esporte Espetacular. E o incrível LeBron James superou Michael Jordan em números de pontos anotados em playoffs. Ontem, o Cleveland do LeBron eliminou o Boston Celtics. Fechou a série em 4-1. Além dessa conquista, LeBron sentiu o gostinho de superar o ídolo e se tornou o maior pontuador da história dos playoffs. 5.995 pontos, 8 a mais que Michael Jordan. Michael Jordan se aposentou aos 40. LeBron tem 32 anos. Uma final da NBA pela frente contra o Golden State Warriors e a possibilidade de conquistar o 4º título da carreira. I think, Jason, at the end of the day, Pensar que meu nome entra na discussão com um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Uau! E hoje tem Série B do Brasileirão. O América, que ainda não venceu, enfrenta o Criciúma em Santa Catarina. Acertar o gol é o que o América mais trabalhou no último treino. Sempre que a gente pode, a gente trabalha a finalização. Em 2 jogos na Série B, nenhuma vitória e só um gol marcado. Não é uma coisa tão fácil, né, gente? Quem jogou futebol um pouquinho sabe. Por mais que você tenha qualidade, às vezes a bola termina não entrar, é difícil. Para tentar um melhor rendimento ofensivo na competição, o América vai ter contra o Criciúma 2 atacantes bem conhecidos. Um é o Luan, que passou pelo Cruzeiro e Palmeiras. O outro é o Bill. São jogadores de muita capacidade mesmo, jogadores com uma capacidade ótima, tecnicamente falando. O atacante Bill é experiente, tem 32 anos, já passou por 9 times do futebol brasileiro e outros 3 do exterior. Mas nessas andanças pelo mundo da bola, ainda faltava jogar em casa. Bill é mineiro de São Lourenço, no sul do estado. E a oportunidade de jogar em Minas Gerais já poderia ter acontecido para ele. Eu já recebi algumas propostas daqui mesmo, né, do Atlético mesmo, do Atlético Mineiro. Uma vez eu recebi, quando o Cuca estava aqui, e do próprio América. E o Bill já chegou mostrando confiança. Desde já eu vou começar a fazer gol já nesse jogo, né? Então acho que eu tenho a capacidade de fazer gol, então vou chegar lá, vou fazer meu trabalho e, se Deus quiser, ajudar o América a conseguir os 3 pontos. Os 2 estão confirmados no ataque titular do América contra o Criciúma. Nós vamos crescer muito ainda na competição. E isso que me permite ser extremamente otimista. Quanto à falta de gols, o Luan e o Bill estão lá para resolver isso. E no próximo bloco a gente vai voltar a falar de Libertadores. Quem o Atlético pode encarar nas oitavas de final, hein? Será que pode vir alguma pedreira por aí? E o zagueiro Dedé tá todo felizão. Ele vai voltar ao lugar onde sofreu o maior drama da carreira, hein? Até já. Estamos de volta, acabou a fase de grupos da Libertadores, os brasileiros ficaram assim, ó. Do lado de lá, os classificados, Atlético, Grêmio, Palmeiras, Santos, Botafogo e Atlético Paranaense. E os eliminados são Flamengo e Chapecoense, que tá com esse asterisco aqui, porque escalou um jogador de forma irregular e aí tá recorrendo da decisão da Conmebol.
E o Atlético fez a melhor campanha entre todos os times da competição. Com isso, vai poder decidir em casa todas as fases do mata-mata. Nas oitavas de final, o Galo vai enfrentar uma das 8 equipes que ficaram na segunda colocação dos grupos. 2 times são do Equador, o Barcelona de Guayaquil e o Emelec. O Barcelona estava no grupo do Botafogo e venceu o Fogão no Rio de Janeiro por 2-0, hein? Da Bolívia, Jorge Wilstermann ou The Strongest também podem enfrentar o Atlético nas oitavas. Os dois têm a altitude como aliada. O Palmeiras sabe bem disso, viu? Perdeu para o Jorge Wilstermann em Cochabamba. E o Strongest ainda tem o artilheiro da competição, Chumacero. O adversário também pode ser paraguaio, o Guarani, que foi goleado pelo Grêmio em Porto Alegre. O Godoy Cruz é o único time argentino que o Galo pode pegar na próxima fase. Estava no grupo do Atlético e se classificou como o melhor segundo colocado. Outra possibilidade é o Nacional do Uruguai, que tem a melhor defesa da Libertadores. Só sofreu 3 gols em 6 jogos. Do Brasil, o adversário pode ser o Atlético Paranaense, que conquistou a vaga em um jogo dramático contra a Universidade Católica no Chile. O sorteio que vai definir os confrontos das oitavas de final vai ser no dia 14 do mês que vem. E o meio-campo Valdívia treinou hoje pela primeira vez lá na cidade do Galo. Ele participou da atividade com os jogadores reservas, procurou se movimentar bastante e olha, a documentação do Valdívia ainda não foi regularizada na CBF. Ele também não tem data para ser apresentado no Atlético e dar a primeira entrevista, como jogador do time. No domingo tem Santos e Cruzeiro e a gente vai mostrar ao vivo às 4 horas da tarde. Vai ser o reencontro do Dedé com a Vila Belmiro. Dedé é um dos primeiros a ir para campo. Um cara das resenhas pré-treino. Olha, não é possível decifrar o assunto, mas ver os gestos é engraçado, viu? E isso é natural para ele. Dedé brincalhão, extrovertido, crianção, continua e vai continuar do mesmo jeito. Dedé é um dos destaques defensivos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E olha que isso por pouco não virou história do passado. Às vezes algo ruim acontece com a gente e isso se torna um problema diário. Nessas horas temos 2 opções. Ou levantar a cabeça e seguir em frente, ou se entregar. O zagueiro Dedé escolheu a primeira opção. E cada partida dele com a camisa do Cruzeiro se tornou uma vitória pessoal. Superei várias coisas. Para explicar essa história, vamos voltar um pouco no tempo. Em 2014, Dedé sofreu um edema ósseo no joelho direito. Isso foi na semifinal da Copa do Brasil contra o Santos, na Vila Belmiro. Entre 2015 e 2016, ele só jogou 6 partidas. Passou por 3 cirurgias e ficou 1 ano sem participar de nenhum jogo. Foram dias difíceis. Cara, eu ando com a fé na frente. Então, o que eu faço? Eu penso em Deus, eu peço discernimento, peço que me guie para bons caminhos, que traga pessoas boas para minha vida. E o homem de muita fé não só voltou a jogar, como reconquistou um lugar no time titular nos últimos 2 jogos. E a confiança está em alta. Agora é pensar mesmo no que vai acontecer na partida, me preparar bastante para enfrentar uma grande equipe, uma dificuldade grande de jogar na Vila Belmiro. No domingo o Cruzeiro vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro. O Dedé já está preparado para o que vai encontrar. Vai ser um jogo bem difícil, mas eu acho que a velocidade do Santos vai ser o fator principal que nosso time tem que neutralizar. E no jogo contra o Santos, o Cruzeiro vai ter que ser paciente e cuidadoso, como o Dedé foi. E para isso o time vai mudado. Vai com Hudson, Ariel Cabral e Henrique no meio-campo. E o recém-chegado Rafael Marques no comando do ataque. E o Rafael, cara, veio numa disposição de querer ajudar, de querer vencer. Ver o Dedé em campo é entender o sentido de superar as dificuldades que a vida coloca pra gente. Lembrando, no domingo tem Atlético e Ponte Preta, 11 horas da manhã, no Independência. E à tarde, Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro. Jogo que a gente mostra pra você ao vivo às 4 horas da tarde. E amanhã tem Globo Esporte também, né, gente? Só lembrando.
E se você quiser rever alguma reportagem nossa, é só ir lá no Globoplay, tá tudo lá. Tchau, até amanhã. Muito boa tarde para você. O Globo Esporte está no ar e terminou a fase de grupos da Libertadores. O Atlético fez a melhor campanha entre todos os times da competição. E com isso vai ter vantagens lá na fase de mata-mata. Daqui a pouquinho a gente mostra quem o Galo pode encarar nas oitavas de final. Só que é o seguinte, né? A Libertadores ainda demora, é só em julho. E o Atlético está preocupado mesmo com o Campeonato Brasileiro. É agora, no domingo, o time enfrenta a Ponte Preta no Independência às 11 horas da manhã. E o que o Galo quer? Voltar a vencer. O Fluminense derrota o Atlético no Independência. 3 para o Paraná, 2 para o Atlético. 2 derrotas seguidas pela primeira vez na temporada. 2 jogos resumidos nisso aí. Pra fora! Ter mais posse de bola, finalizar mais e criar mais chances reais de gol, só que mesmo assim sair derrotado. É difícil de acreditar que isso é possível, né? Mas esse foi o roteiro dos 2 últimos jogos do Atlético. Não basta criar as melhores oportunidades, chegar mais vezes na frente do goleiro, tem que ter eficiência para conseguir, tranquilidade para empurrar a bola para o fundo da rede. Na derrota por 2-1 para o Fluminense pelo Brasileirão, o Atlético teve 58% de posse de bola. Chutou 18 vezes contra 14 dos cariocas e criou 8 chances claras de gol. Uma pancada do Casares, um defesão do Cavalieri. O Fluminense fez o Vitor trabalhar em 5 oportunidades. Contra o Paraná, mais uma vez, 58% de posse de bola. 21 finalizações contra 10 do adversário. E o dobro de chances reais criadas. 8 contra 4. Olha o Atlético chegando, Robinho na trave!